Hello, good afternoon. Estou aqui para acompanhar vocês em mais uma lição. Hoje nós vamos tratar da lição 31, que é um review. Review, para quem não lembra, é uma revisão, ok? E vai ser a revisão parte 1. Essa revisão do primeiro material ela é dividida em duas. Part 1, Part 2, ok? So today we're going to be studying this one, ok? Review number 1. And here, aqui nós temos os verbos que foram trabalhados nesse primeiro semestre com vocês. Alguns dos verbos, não todos, né? Que tem parte. E a gente vai ver aqui se vocês lembram de todos esses verbos. Pronúncia, o que significa, como que a gente vai utilizar esses verbos em frases, ok? Luiz, tá verde? Aqui? Tá verdinho? Ok. So we have here verbs. Please repeat with me. Speak, spoke, tell, told, read, read, write, wrote, need, needed. Então aqui nós temos esses verbos aqui, onde só o need é um verbo regular, ou seja, vai receber o ed quando for conjugado aí no passado, o particípio. Então, speak, spoke, tell, told, read, read, write, wrote, need, needed. The first one is here. Speak. Speak when you talk to someone, okay? When you speak language, you speak with somebody, you speak to someone. Então, seria o nosso verbo falar. Tell is when you give someone an information. Tipo, quando você passa uma informação adiante, que seria contar. Não pode ser contar numericamente falando, tá bom? Contar no sentido de passar uma informação adiante. Read is when you extract an information from something that is written. Então, é quando você extrai uma informação de algo que está escrito. Essa é a habilidade da leitura. Write is the power we have to get a pen or a pencil and put an information on the paper. Or we can type it too, ok? Que já seria write, escrever, e type é digitar. Need is when you need some things, like a necessity. Actually, when a necessity is more than need. Eu acho que need é simplesmente precisar, e já when something is necessary, né? Acho que necessitar vai além de precisar, é algo mais urgente. Ok? Aqui nós temos a conjugação dos verbos na primeira pessoa do singular, terceira pessoa do singular aqui, e aqui tem da primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, não existe a quarta pessoa, tá bom? O it é uma terceira pessoa. Então aqui nós temos, ó, I speak, I tell, I read, I write, I need. Presente simples. Então, I speak, o quê? Com quem? Por que razão? I speak English with my very best friend. I speak English with my very best friend. Eu falo inglês com o meu melhor amigo. I tell horror stories. I tell horror stories. Que eu conto histórias de horror. E assim por diante. Aqui também no presente simples, a gente tem aqui a figura da terceira pessoa do singular. A terceira pessoa do singular é ele, ela. Ou ele ou ela para coisas, seres inanimados, ok? Então aqui nós temos, ó, he speaks, he tells, she reads, she writes e it needs. Não é it, tá bom? É it. It needs. Um exemplo aqui, he speaks. He speaks French very well. He speaks French very well. Ele fala francês, né? Que eu falei muito bem. Com she reads. She reads comic books. She reads comic books. Ela lê comic books. Como é que era aquelas histórias em quadrinho, né? Que fala em português? Histórias em quadrinho. Ok, aqui nós temos I spoke, you told, he, she, it read, he wrote e they need. Acho que era para estar no passado aqui, né? They needed no passado, needed. E aqui, até
que está no passado simples, tá bom? Aqui deveria ser needed, mas eu não vou editar agora não, porque vai dar trabalho. Então fica no presente mesmo esse daqui. They need, ok? Um exemplo, ó. Quando você for conjugar no passado, é muito mais simples que no presente. Porque no passado você só vai ter uma forma do verbo para todos os pronomes. Então, se a gente pega aqui o verbo spoke, por exemplo, I spoke, you spoke, he, she, it spoke, we spoke, they spoke. Então, o verbo spoke conjugado aqui no passado, no caso, ele vai servir para todos os pronomes, não vai ter uma alteração. Não vai ser igual na língua portuguesa, que vai ser tipo, você falou, eu falei, nós falamos, eles falaram. Então, vai ser unificado. Na língua inglesa é bem mais fácil em relação a isso. Então, um exemplo aqui com we wrote. Nós escrevemos. We wrote him a letter. We wrote him a letter. Nós escrevemos a ele uma carta. E um exemplo aqui, he read, né? Ele leu. He read novel. He read a novel. Ele leu um livro de romance, ok? Ele leu um romance. Aqui, indo mais, seguindo aqui no caso, né? Com os verbos, nós temos like, e não é like, eu ouço muita gente falando like. Se você estiver falando dessa forma, de uma maneira aportuguesada, não tem problema. Então, dá um like na minha foto, não tem problema. Se alongar esse i ao final, né? De uma forma aportuguesada. Mas se for em inglês mesmo, se estiver falando, aí vai ser like. A pronúncia, ela vai ser cortada aqui, ó. A gente corta esse ezinho ao final e pronuncia até like, até a letra K. Então, like, liked, ok? Som de T aqui. Então, vamos lá, ó. Like, study, teach, learn, love. E não love. Não é love e muito menos love, tá bom? Só se for aportuguesado. Liked, studied, taught, learned, loved. Loved, ok? Mais uma vez. Like, liked. Study, studied. Teach, taught. No passado, a gente não leva esse ch para o passado. Então, ó, teach, a gente tem esse chiado aqui no presente, mas no passado não tem, não é taught, é taught, taught, tá bom? Não é taught. Eu confesso para vocês que eu falava essa palavra errado, até que um nativo me corrigiu. Ele falou, Wellington, não é taught, é taught. Aí eu falei assim, obrigado pela correção. Ok? Então, teach, taught, learn, learned. Aqui tem um som de T ao final, tá bom? Learned. Tanto que no inglês britânico a gente não escreve dessa forma aqui. Essa forma é no inglês norte-americano. No inglês britânico a gente escreve até o N aqui, a gente só coloca um T ao final, tá bom? É igual dream, que em inglês americano é dreamed, em inglês britânico é dreamed, mas só que a escrita também muda, não é D ao final, e sim um T. Love, loved, ok? Então, like seria o nosso verbo gostar ou curtir. So, may you like my photos on Instagram? May you like my photos on Instagram? Você poderia dar uma curtida aí nas minhas fotos no Insta, nos vídeos também, compartilhar também, ok? Study is when you are making an effort to try to learn something new. Não sei se isso fez sentido para você, mas fez sentido para mim. Quando você faz um esforço, né, para tentar adquirir um conhecimento novo, você está estudando, que é algo necessário. Teach is when you pass on things you've learned, né? É quando você passa adiante algo que você aprendeu, que é o ato de lecionar, ensinar, ok? Teach.
No inglês, para você formar profissões ou algo que desempenhe aquela tarefa que vem de um verbo, geralmente a gente adiciona ER ao final de um verbo. Por exemplo, a gente tem a palavra teach aqui. Se você colocar ER, vira teacher, que é professor. A gente tem learn, que é aprender. E você coloca learner, vira aprendiz. É claro que a gente tem também a palavra apprentice, mas também é uma forma de transformar numa... Não seria uma profissão, mas em algo que desempenha a tarefa daquele verbo, ok? Por exemplo, love, né, que é amar, e a gente coloca o R ao final, lover vira amante. Não amante no sentido ruim, de você pegar uma pessoa que é casado, que tem... Tanana. Mas amante... Hã? I don't know actually in English. I don't learn this kind of thing. Eu não aprendo esse tipo de vocabulário porque não entra no meu dia a dia, porque eu sou uma pessoa pura. Eu falaria cheater. Cheater é traidor, né? Traidor, uma pessoa que meteu o chifre em alguém é cheater, né? Betrayed é o verbo trair. Betrayer, ok. I love her seria amante no sentido de você gostar muito de fazer uma coisa. Por exemplo, I'm a food lover. Eu sou um amante de comidas. I'm a Brazilian food lover. Eu sou um amante da culinária brasileira. Então, amante nesse sentido. Tipo, amante de esportes, amante de músicas, nesse sentido. Ok? Então, aqui nós temos no presente simples também, ó. I like, I study, I teach, I learn, I love. Ok? Então, I like. De quê? I like to drink coffee. Actually, eu acho que seria melhor I love to drink coffee. Eu amo tomar café. I learn. Eu aprendo. Ok? I learn new things from my teachers. I learn, na verdade são professors. I learn new things from my professors. Eu aprendo muitas coisas, né, novas coisas com os meus professores. Em português, quando você aprende com alguém que está te ensinando, você aprende com, né? Em inglês a gente learn from, a gente aprende de alguém. Tá bom? Então, I learn French from him. Eu aprendo francês com ele. I learn English from Julia. Eu aprendo inglês com a Julia, ou seja, ela é minha professora. E não é with, tá? Tipo, I learn English with you. A não ser que a pessoa estude com você. Então, tipo, estou eu aqui, meu colega aqui ao lado que estuda comigo. So, I learn English with him. Eu aprendo inglês com ele, ou seja, nós dois estudamos juntos, tá bom? Aqui, terceira pessoa do singular no presente simples, tá bom? He likes, he studies, she teaches, she learns e it loves. It loves, tá bom? Então, ele ou ela, para um animal, para uma coisinha, tá bom? Então, he studies, ele estuda o quê? He studies French here. He studies French here. Ele estuda francês aqui. She teaches. She teaches. O que ela ensina? She teaches. German. I don't know. In the morning. Tô sem ideia, viu? She teaches German in the morning. Ela ensina German, alemão, de manhã ou pela manhã. It loves. Aqui seria uma peculiaridade, né? It. Já seria ele ou ela para um animal, para uma situação. Por exemplo, você olha para um cachorrinho e fala assim, it loves you. It loves you. Ele te ama, ok? O animalzinho. Mas, gente, no dia a dia isso não funciona. A gente acaba falando he ou she para um animal. Porque
A gente cria afeto pelos bichinhos, né? Nem sempre. Mas a gente acaba criando afeto pelos animais e na maioria das vezes a gente fala he ou she. Então, nos filmes, nas séries, sempre eu ouço he ou she para animais. Gramaticalmente, não está correto. Se você for seguir a norma culta da língua inglesa, não está correto. Mas no dia a dia a gente acaba utilizando. Seria algo mais informal. Aqui nós temos I liked, you studied, he, she, it taught, we learned e they loved. They loved. Aqui no passado simples, tá bom? Uma frase, aqui nós temos, né? Eu, você, ele, nós e eles, tá bom? They loved. Eles amaram. O que eles amaram? They loved the movie they watched yesterday. They loved the movie they watched yesterday. Então, eles amaram o filme que eles assistiram ontem. You studied. Que? You studied hard for the test. You studied hard. You studied hard for the test. Então, você estudou muito, né? Estudou árduo para o teste. Próximo, nós temos aqui drink, drank, eat, ate, have, had, buy, bought, sell, sold. Ok? Again, drink, drank, eat, ate, have, had, buy, bought, sell, sold. Drink is when you get a cup of water, a glass of water, and yeah, when you drink liquid, it's like that. É estranho falar engolir. Ingerir. Ingerir quando você ingere algo que é líquido, ok? Ou meio cremoso ali, depende, né? Tá, isso. Açaí é maravilhoso. Ok, so that's drink. Seria beber, né? Como verbo. Como substantivo pode ser bebida, tá? Eat is when you are hungry and then you need to feed yourself, so you're going to eat, ok? Quando você tá com fome, você precisa se alimentar, feed yourself, você precisa eat, comer. A pronúncia aqui é eat, como se fosse um i com acento agudo, tá? Mais alongado, eat. Aqui é uma pronúncia curta, é it, 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 eat, eat, it, ok? Have, had. Have is when you possess something, when you have something that belongs to you. So this laptop belongs to me, it means I have a laptop, ok? Então, quando algo pertence a você, você tem essa coisa, né? Você possui isso. Seria o verbo ter. Transitoriamente, a gente acaba utilizando o verbo have como sinônimo de comer ou beber, ok? Na língua portuguesa, por exemplo, quando você fala que vai comer o seu café da manhã, você fala tomar, né? Eu vou tomar o meu café da manhã. Então, até na língua portuguesa, a gente acaba falando isso também quando se trata de café da manhã ou tomar um sorvete, ter um sorvete, né? Em inglês, a gente não conjuga os verbos que são das meals, das refeições, né? Então, seria... Na língua portuguesa a gente fala, né? Eu almoço, tu almoças, eu janto, tu jantas, ele janta. Só que no inglês a gente usa o verbo have para isso. Então por isso que acaba tendo esse sinônimo de comer ou beber. Por exemplo, I have my breakfast at 7. Eu tomo meu café da manhã às 7. I have lunch at noon. Eu almoço ao meio-dia. I like to have dinner here. Gosto de jantar aqui. Então acaba que tem esse como sinônimo, né? De comer ou beber. Mas via de regra é ter, tá bom? I have a car. Eu tenho um carro. Buy is when you exchange your money and then you get something. Né? Essa troca que você faz.
Você dá o seu dinheiro e pega algo em troca, né? Que seria o verbo comprar. For example, I give you $1,000, you give me a cell phone. Ok? Então seria isso, né? Que no passado era escambo. Maravilha, né? Esse nome feio. Ok, sell. Sell is the opposite. It's like, I'm not going to give you my money and you're not going to give me an object. I'm going to give you an object and you're going to give me the money. Ok? Já seria o oposto, né? Aqui eu já não estaria comprando, mas vendendo. Nós temos aqui presente simples, ok? I drink, I eat, I have, I buy, I sell. Então, I drink beer when I go out. I drink beer when I go out. Eu tomo cerveja quando eu saio. Pensou toda vez que eu saio tomar cerveja? I eat, eu como o quê? I eat a lot. I eat a lot when I travel. I eat a lot when I travel. Eu como bastante quando eu viajo. Aqui no presente simples, só que com a terceira pessoa do singular, né? Como já falei anteriormente. Então nós temos he drinks, he eats, he has, he buys, he sells, ok? O has aqui, ele é a conjugação do verbo have na terceira pessoa do singular. Então, ele é uma exceção à regra. Geralmente a gente adiciona um S, ES, né? Ou IES ao final do verbo para conjugá-lo na terceira pessoa do singular, mas o verbo have, ele é uma exceção. A gente tira o VE e adiciona o S ao final, ok? Então, she has. Ela tem o quê? She has to work tomorrow. She has to work tomorrow. Ela tem que trabalhar amanhã. It sells. Vende. Que você pode falar? It sells drugs here. It sells drugs here. Vende drogas aqui, mas não vende, tá? É só uma frase. Ou it sells medicine there. It sells medicine there. Vende remédios ali. Nesse sentido, tá bom? Aqui no passado simples nós temos I drank, you ate, she, no caso he, né? He, she, it, had. We bought e they sold. Passado simples, ok? Então, you ate. You ate my slice of pizza. You ate my slice of pizza. Você comeu minha fatia de pizza, meu pedaço de pizza. We bought. Nós compramos. We bought new bicycle. We bought a new bicycle. Nós compramos, né? Ou a gente comprou uma bicicleta nova, ok? Eu acho que já é o penúltimo slide. Então vamos lá, que eu achei que fosse mais rápido esse vídeo, mas tá demorando. Vamos lá. Understand, understood. Talk, talked. Help, helped. Say, said. Go, went. Mais uma vez. Understand. Muita gente comete erro na hora de pronunciar essa palavra e fica falando o understand. Não tem som de U ao início, tá bom? No início é understand, understood. Talk, não é talk, tá? É talk. Esse L é mudo, ele não existe na pronúncia. Então é talk, no passado, talked. Talk, talked. Aqui tanto a letra L quanto o E mudo. E o D tem som de T. Help, helped, say, said, go, went. Ok? Understand is when you are, for example, studying something and then you get the feeling that you are understanding. É difícil entender.
Entende? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo explicar? That's it. O que eu vou explicar? Entender. Entender é quando você começa a ficar por dentro do assunto. Tipo isso. Understand. Entender. A gente podia falar mas é porque comprehension is different. É diferente, né? De entender. Ok. Next. Talk. Talk is more than speak. Okay? It's like when you really need to talk to the person. Normally it's longer, ok? Então é um pouco mais, né? É pouco mais que falar, é tipo, conversar, quando você realmente precisa bater um papo com a pessoa. So I gotta talk to you. Eu preciso falar contigo. Help when someone is in need. You can help this person if you want to. Né? Já seria ajudar. Say é um sinônimo de tell, que significa tell é dizer e desculpa, tell é contar e say é dizer. E go is a verb of movement. So when you need to go somewhere, you're going to use this verb. Então já seria o verbo ir, tá bom? Então vamos lá. Presente simples, primeira pessoa do singular. I understand, I talk, I help, I say, I go. Ok? Então, I understand your point of view. I understand your point of view. Então, eu entendo o teu ponto de vista. I understand what you're getting at. I understand what you're getting at. Eu entendo onde você quer chegar. I talk, eu falo, eu converso. I talk to God every day. I talk to God every day. Eu falo com Deus todos os dias. Agora aqui, presente simples também, terceira pessoa do singular. He understands, he talks, she helps, she says, e it goes, ok? Um erro de pronúncia que também muitas pessoas cometem. Quando você fala esse verbo aqui, o verbo say, e ele não está conjugado, ele tem esse som de a. Então, say, I say, you say. Todavia, quando ele vai ser conjugado ali na terceira pessoa do singular, por he, she ou it, a pronúncia dele muda quando ele recebe esse S ao final. E a gente não fala says, é says. Então, she says, he says, it says. Ok? Então, vamos aqui. Um exemplo com she says, né? She says she likes him. She says she likes him. Ela diz que gosta dele. He taught, não, aqui com helps. Não, é she, né? She helps. She helps me whenever I need her. She helps me whenever I need her. Então, ela me ajuda sempre que eu preciso dela. Is it on, Luis? Yes, it is. Ok, thank you. Agora vamos para o passado simples, ok? I understood, you talked, he, she, it helped, we said, they went, ok? Então aqui, they went, que é o passado de go, né? Não tem nada a ver um verbo com o outro, que é go e depois vai went, totalmente diferente. Mas isso acontece na língua portuguesa também, né? No presente a gente tem ir e depois muda totalmente, né? Fui, foram, fomos. Aí até no presente também muda demais. Eu vou, tu vais, ele vai. Muda totalmente, né? De ir. Bastante. E quando a gente fala foi, no caso went, né? A gente fala no inglês, a gente traduz para a língua portuguesa, ele foi única e exclusivamente para o verbo ir, ok? E às vezes a gente confunde com o verbo foi
do passado do verbo to be, né? Do passado do verbo ser. Então, tipo assim, eu fui à escola. I went to school. Então, fui do verbo ir, tá bom? Eu fui uma boa pessoa, ou eu fui legal com ele. I was cool with him. Eu fui legal com ele. Aí já é fui do verbo ser, ou seja, verbo to be, tá bom? Então é só para que vocês não confundam, porque tem pessoas que confundem. Próximo slide e último slide, nós temos aqui esses verbos maravilhosos. Então vamos lá. Close, closed. Open, opened. Start, started. Begin, began. Não é begun. Só se tiver um U, aí vai ser begun. O particípio é begun, tá bom? Então, begin, began. Aí quando tiver o particípio, aí com U, aí vai ser begun, tá bom? Então, begin, began, finish, finished. Ok? Não é finished. Não tem o é, o som do é, tá bom? Então, ó, mais uma vez. Close. Dica de pronúncia. Que eu já falei antes, mas agora eu vou deixar mais claro. A palavra termina com a letra E. Se terminar com a vogal e antes vier uma consoante, o som do E a gente corta, tá? Como regra. Tem exceção, claro. Eu só conheço uma exceção, que é a palavra recipe, né? Receita. A palavra receita em inglês, por exemplo. I like this recipe. Eu gosto dessa receita. Tem o P, logo depois o E, ou seja, se fôssemos seguir a regra, não pronunciaria o I, o som do I ao final, mas a gente fala, tá? Recipe. É uma exceção à regra. Mas via de regra, terminou com E, antes vem uma consoante, some com o som do E ao final. Então é close, não é close. É home e não home. É house, não house. Tá bom? Então, ó, close, closed. Open, opened. Start, started. Begin, began. Finish, finished. Close, it's like when you, if the door is open, you go there and close it. Ok? Então, seria o verbo fechar, tá? Também pode ser substantivo, mas daí é outra coisa. Substantivo não, adjetivo. We are close friends, somos amigos próximos. Seria adjetivo, né? Amigos íntimos, no caso, próximos. Open is the opposite. If I have close here, close the door. If the door is open, I close it. If the door is closed, I open it. Ok? Então seria verbo abrir. E também pode ser aberto, tá bom? O substantivo aberto. Então, numa plaquinha de uma loja, por exemplo, se estiver aberta a loja, open. Se estiver fechada, closed. Aqui vai no presente, aqui vai no passado. Ok? Start. Start is when... tanto start quanto begin, eles têm o mesmo significado na língua portuguesa. A mesma tradução. Para a língua portuguesa, você pode usar no mesmo contexto, só não em se tratando de máquinas, em se tratando de equipamentos. Por exemplo, começar, iniciar, tá bom? I will start my English course tomorrow. Vou iniciar meu curso de inglês amanhã. I'll begin my classes tomorrow. Vou começar minhas aulas amanhã. Então, na maioria esmagadora das vezes, eles têm o mesmo significado, igual na língua portuguesa. Eu comecei meu curso ontem, eu iniciei minhas aulas semana passada. Só que quando a gente vai para máquinas, por exemplo, o computador, quando ele vai ligar, né? Em português aparece lá iniciando, não vai aparecer começando, tá? Em inglês vai aparecer start, o botão lá do teu carro, quando vai ligar assim, ó, pam, o botão start, que vai dar partida, né? Iniciar. O computador vai aparecer starting e não beginning. Oi? Tu fala no teu carro como se o carro de todo mundo fosse igual ao teu. Mas às vezes... Porque a maioria do carro é na chave.
O teu controle, então, aqui, ó. A maioria das vezes tem start. Então, seria essa mais ou menos a diferença, tá? Deles. É que o start, ele tem mais atribuições que o begin, ok? Finish. Finish is the opposite of start and the opposite of begin, ok? Então, já seria o oposto, ou seja, finalizar, encerrar, ok? Aqui, novamente, no presente simples, nós temos I close, I open, I start, I begin, I finish. Presente simples, primeira pessoa do singular. Ok? Tem gente que não sabe ainda. Gente, pelo amor de Deus, pronomes. Quando eu falo primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa, terceira pessoa, coloca isso na sua cabecinha e leva isso para sua vida. Ah, professor, mas eu não sei o que é a primeira pessoa, não sei o que é a segunda pessoa. Eu aqui, ó, eu que estou falando, sou a primeira pessoa. Eu, aqui, ó. Eu estou falando primeira pessoa, ok? Com quem eu estou falando é a segunda pessoa, ou seja, você, tá? Ainda estamos aqui no singular. Então, eu estou falando primeira pessoa, com quem eu estou falando é a segunda pessoa, e de quem a gente está falando é a terceira pessoa. Então, é muito fácil de saber o que é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Eu estou falando contigo, dele. Então, ok? Eu, Wellington, primeira pessoa, tô falando contigo, segunda pessoa, a gente tá falando dele, terceira pessoa. Então aqui matou já. I, you, he. Acabou. Singular. Agora vamos pro plural. Eu e o Luiz, aqui, né? Luiz e eu. Então nós estamos falando com vocês, que são duas pessoas que estão assistindo, né? Que é a segunda pessoa do plural, e nós estamos falando deles. Acabou, né? Não, é porque tem. Ah, eu não sei o que é a primeira pessoa. É só isso, é só isso. Não tem segredo, é pronome. Ai. Ok. Tá, agora vamos lá. Me perdi aqui. Vou ser igual aquela mulher do tempo lá, me perdi aqui. Ah, era aqui, ó. Primeira pessoa, né? Aqui eu, ó. I close, eu fecho. E não é eu fecho, é eu fecho, tá? I close the school at 7. Eu fecho a escola às 7, ok? He. Ah, aqui novamente. O que é, Carlos? O que é? Eu tenho um cabelo imaginário aqui, ó. He closes, he opens, she starts, she begins, it finishes, ok? Então, she starts. O que ela começa? She starts studying English this week. Ela começa a estudar inglês esta semana. Agora, passado, né? I closed, you opened, he, she, it started, we began, e they finished. Do I need to use ing when I'm talking, like using begin? Begin, speaking. I'll begin. Precisa, Like é necessário. Started like Start. sometimes. Não, sempre. Every Sempre. time. O verbo start, finish também. Finish. Aham. Finish talking. Finish, isso. Eu não posso falar I need to finish to work. I need to finish working. I finished working yesterday. Precisa. É igual. Já o need é o oposto. O need ele não aceita um verbo no gerúndio depois. Ele não aceita. Você não pode falar assim, I need talking to you. Não, é I need to talk to you. I need to. Tem um verbo que eu quase nunca vejo no gerúndio, que é o like. Não pode usar like no gerúndio. I'm liking you é estranho. Enjoy. Eu já ouvi. E enjoy também não. O enjoy ele não aceita o to depois dele. Igual keep. Hã? Igual keep. You avoid. É.
Tem alguns talking. verbos. Keep talking. O like e o love, às vezes, né? Às vezes pode vir com ing, às vezes tem vezes que não vem. O que? O like? Tipo, like talking, I like studying, ou I like to talk, I like to É, study. pode. Tem verbos que pode. Mas tem verbos Que é por via que. de regra não. Tem verbos que, se você mudar. Se você colocar a preposição ou colocar o ing, ele muda o significado. Por exemplo, o stop, né? I stopped smoking yesterday. Então, eu parei de fumar ontem. I stopped smoking yesterday. Então, ele tem esse significado, essa frase entrega isso. Mas se você falar I stopped to smoking yesterday, eu parei para fumar ontem. Eu estava fazendo alguma coisa e eu parei para fumar. Isso. I stopped to smoke. I stopped to talk to her. Ok? I stopped smoking. Parei de fumar. I stopped talking to her. Não falo mais com ela. Sometimes we use like to as a preposition and sometimes we use it as the infinitive. Like I am used to talking. I am used to talking. Yes. É porque o use, ele já exige o to depois. É igual o to do listening, é listen to. É um phrasal verb. Não é um phrasal verb. É só é um verbo que ele é exigido depois de algum. É uma preposição que é exigida depois de alguns verbos. Listen to. Ok? So, that's the class. Bye. Tchau, tchau. Foi muito bom estar aqui com vocês.